Fala, winners! Eu sou o Remy, esse canal Fortilex. Seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre o mundo da corrida. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as provas de barreiras e de obstáculo, que muita gente confunde, mas não são a mesma coisa não, tem umas diferenças consideráveis entre uma prova e outra. Então a gente vai trazer um pouquinho dessa curiosidade para vocês entenderem como que é cada uma dessas provas. Então vamos começar falando sobre cada uma dessas modalidades. Vamos iniciar falando sobre as provas de barreiras. Barreiras tem três principais provas: os 400 metros com barreiras, tanto masculino quanto feminino, os 100 metros com barreiras e os 110 metros com barreiras. E aqui é já dando uma explicação por que tem essa diferenciação entre homens e mulheres. É porque a distância entre as barreiras entre os homens é maior. Então, para não ter barreiras a menos ou ficar muito apertado, muito justo ali por causa da passada, foi colocado esses 10 metros a mais nessa prova. Então, por isso que são 110 metros com barreiras para os homens. A característica dessas provas são velocistas, são atletas rápidos, porém que tem essa técnica. Normalmente são atletas mais altos, que ajuda a facilitar vocês estar passando as barreiras. E atletas com um bom alongamento, com uma boa mobilidade articular, acabam tendo uma vantagem para fazer esse movimento, né? Todas as provas de barreiras são feitas com aqueles três comandos, né? Que é as suas marcas, pronto, e o tiro de partida. São sempre raiados, ou seja, cada um inicia e termina na sua raia. Nas provas de 400 metros, é do mesmo jeito que nos 400 rasos, é escalonado. Quem larga ali na raia 1 larga na linha inicial, né? E os que forem largando para frente vão sempre progressivamente para estarem compensando o tamanho ali da curva e terem efetivamente a mesma distância para percorrerem. Todas as provas de barreiras são 10 barreiras espalhadas pela pista, né? Obviamente que as provas de 100 e 110 elas ficam um pouco mais próximas, né? Porque é só a reta, e nos 400 tem que dar a volta completa. E as barreiras elas são móveis, ou seja, o que quer dizer com móveis? Se você bater na barreira, a barreira vai cair. Então você pode, é normal atletas acabarem derrubando a barreira acidentalmente e cair. Se o atleta derrubar a barreira propositalmente, ele é desclassificado. Ali daí tem os juízes, né, os árbitros ali que vão julgar a forma que ele derrubou a barreira. Então, por exemplo, um atleta que fique dando solada na hora de atacar a barreira, ele será desclassificado. Então, basicamente, como que funciona a técnica para correr? Você larga, você tem a perna que você vai atacar e a perna de arrasto que ela vai trazer. E você, principalmente, vai contar. O ideal, né, dos corredores é contar sempre o mesmo número de passos para fazer sempre o movimento. E que você não dê a repicada, como o que é essa repicada? Você diminuir a velocidade na hora de que você está prestes a atacar, ou você refugar, você dá aquela travada antes da barreira, porque aí você perde tempo e compromete totalmente a sua corrida. Então não basta só ser corredores rápidos, tem que ser corredores que passem essa barreira com qualidade. Por isso que é muito difícil você ver um corredor, um velocista em essência, se dando também bem nessas provas com barreiras. Alguns exemplos que a gente tem aqui, por exemplo, a Sydney McLaughlin, ela é uma ótima corredora de 400 com barreira, né? Ela é a atual recordista, ela é que leva tudo. Uma excelente corredora de 400 rasos e ela se dá muito bem nas provas de 200 metros, né? E a altura das barreiras tem diferenciação tanto dos 400 metros para os 100 e 110 e também entre os homens e as mulheres tem alturas diferentes. No 400 metros com barreiras, para os homens a altura ali das barreiras fica na casa de 91 centímetros, né, dando uma arredondada porque é uma medida meio quebrada, e para as mulheres é 76 centímetros de altura as barreiras. No caso dos 110 com barreiras, a altura da barreira arredondando ali vai dar um pouquinho menos que
é 1,07 m de altura. Eu que tenho 1,69 m, só para vocês terem uma ideia, a barreira bate ali um pouquinho abaixo do meu peito. Então, para mim, eu já fiz essa prova, tem essas provas no meu currículo, mas eu tinha bastante dificuldade por causa da minha estatura, porque eu não era um corredor que tinha uma boa flexibilidade. Esses dois fatores faziam eu ter bastante limitação nessa prova. E nos 100 metros com barreira, a altura para as mulheres é de 84 centímetros. E o Brasil, nessas provas de barreira, volta e meia, tem corredores que eles não são os francos favoritos, né? Mas eles acabam tendo algum destaque, eles sempre acabam entrando na briga. A gente tem uma tradição de corredores de qualidade, né? Principalmente no masculino. No 110 com barreira sempre tem corredores ali indo para a semifinal, alguns às vezes indo para as finais, né, da prova. Nos mundiais de atletismo também. E nos 400 é onde a gente teve, no nosso histórico, os melhores barreiristas. A gente já teve o Sanderlei Parrella, que estava super bem nessas provas. E atualmente a gente tem o Pio, né, o Alisson dos Santos, que ele é o atual recordista sul-americano. E está ali brigando, ele está sempre com as melhores marcas. Ele ganhou o ouro mundial no ano passado, né, nessa prova. Ele está voltando de lesão agora. E ele é novo, ele é um sério candidato aí a estar brigando sempre por ouro nas Olimpíadas, nos mundiais de atletismo. Ele é um corredor muito forte. Também a estatura dele ajuda, né? O cara tem 2 metros de altura, né? Mesmo que ele fosse encurtado, já ajuda um monte. E atleta profissional, como treinar específico para isso, né? Tem uma boa flexibilidade, aí tudo ajuda, a natureza vai sempre a favor dele. Isso, azar dos adversários, sorte do Brasil que tem ele para representar a nossa nação nessa prova. Falando agora das provas de obstáculo, a principal prova que a gente tem, né, é os 3.000 metros com obstáculo. Aqui a característica do corredor já é um corredor mais de meio fundo, mas que também tem que ter uma qualidade para saltar de maneira eficiente, porque pode não parecer que nunca fez uma prova dessa, mas ficar saltando essas barreiras, esses obstáculos, cansa. E no caso dos 3.000 com obstáculo, vai afetar diretamente nessa questão da fadiga pela resistência, né? Por causa da repetição. É muito mais metragem que você tem que percorrer para fazer essa corrida. O obstáculo aqui, ele é muito mais pesado, ele é maior, ele ocupa várias raias, ou seja, ele é coletivo, o que eu quero dizer. Então ele vai ficar sempre nas raias internas e os corredores que eles têm que passar, eles passam pelo mesmo obstáculo. O obstáculo, ele lembra um pouco a trave da ginástica artística. Então os atletas, eles podem passar direto ou eles podem até apoiar o pé e passar em cima dando um impulso. Aí vai da técnica de cada atleta. Tem atletas que gostam só de passar, encostar o pé e passar por cima, tem outros que passam como se fosse a barreira e tem outros que apoiam e dão um impulso, o que acaba cansando mais. É bem raro ver atletas assim, usando esse tipo de técnica. A altura do obstáculo é a mesma dos 400 metros com barreira. Para os homens é 91 centímetros e para as mulheres é 76 centímetros. A largada são 2 comandos, né? Prepara e o tiro de partida. E aqui temos um detalhe que torna essa prova divertida, que é o fosso, que é um obstáculo que ele vai ter água. Então vamos mostrar aqui um exemplo que os atletas eles têm que passar e ali eles podem dar um impulso, molhar um pé ou não. O que é uma técnica muito usada por alguns atletas? Eles escolhem um pé para deixar molhado e outro seco, né? Então eles procuram pisar sempre com o mesmo pé. Isso vai de estratégia para estratégia, né? O calçado para essa prova é um calçado mais respirável, né? Para escoar água, né? Se for um calçado muito fechado, vai deixar muito pesado ali e vai acabar atrapalhando a corrida, a performance dos atletas. Temos um detalhe aqui, que o ponto de largada vai ser a prova são sempre 3.000 metros, né? O que vai influenciar às vezes é o ponto de largar, a chegada também é sempre no mesmo lugar. O que pode influenciar é o ponto de partida, a largada. Por quê?
Algumas pistas, o fosso é na parte interna da pista de atletismo, e em outras pistas o fosso ele é na parte externa, e daí ali eles calculam onde que tem que largar para ir compensando, porque eles sempre têm que passar por todos os obstáculos, né? E são 5 obstáculos que eles têm que passar a cada volta. Então a cada volta eles passam por esses 5 obstáculos. E aqui no caso dos obstáculos, como eles são grandes e pesados, né? Eles são muito mais pesados que a barreira às vezes tem que ter até uma sustentação embaixo, um contrapeso, porque um vento forte derruba. O obstáculo não. O obstáculo, se o atleta correr com tudo e dar uma solada ali, ele bate e cai. Então ele tem, basicamente o único jeito dele infringir é não transpondo, não passando o obstáculo, ou empurrando algum adversário ali, mas isso daí já entra no mesmo critério de regras de uma prova de fundo, de uma prova de meio fundo ali, que tem o contato, você não pode agir dessas atitudes antidesportivas. Então essa é a principal diferenciação de punições em relação ao obstáculo. E acidentes às vezes acontece, errar a passada ali, você bate, cai e você se machuca muito mais do que uma barreira. Então, como falei, as características dessa prova, né, dos atletas são corredores de meio fundo, ali que fazem 800, 1.500, que são corredores de 1 milha, 2 milhas, corredores também de 5.000, eles conseguem se adaptar, mas tem que ter a técnica boa. Se não tem a técnica apurada, daí não adianta só ter a parte de cardio legal, só resistência, né? E entre os brasileiros a gente pode dar um destaque para o Altobelli, que ele é o que tem chegado melhor nessas provas de 3.000 com obstáculo. Tem feito bonito ali nas Olimpíadas, no Mundial, vencido os Pan-Americanos, mas ainda é uma prova que o Brasil precisa desenvolver um pouquinho mais. A gente está ainda aquém do nível mundial. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo, de mais essa curiosidade. Se ficou alguma dúvida sobre esse tipo de prova aqui, coloque nos comentários que a gente vai tentar ajudar a vocês a solucionarem essas dúvidas, curiosidades. Se vocês não gostaram de alguma coisa, também coloque no vídeo. Aí a gente está aqui para trocar figurinha, para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado. É isso, bons treinos, boas provas, boas corridas. Tamo junto. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe e até a próxima.